alcançar. Agora, na área urbana, quem são esses brasileiros? Eles são mendigos, eles são moradores de rua, eles são basicamente o quê para ter uma renda tão pequena de até R$70? Bom, então a gente tem que começar de novo. O Brasil pobre, ele tem duas faces. É o Brasil pobre que vive no campo, em áreas pobres rurais brasileiras, principalmente no norte e nordeste do país, e há um Brasil pobre também que é urbano. Esse Brasil pobre que é urbano, ele está concentrado principalmente nas periferias de grandes cidades. Então, a pobreza no Brasil, ela tem dois retratos. A pobreza rural no norte e nordeste brasileiro e a pobreza urbana do sul, sudeste, principalmente sudeste metropolitano. Quer dizer, na periferia das grandes metrópoles ou das regiões metropolitanas é onde eu vou encontrar a população urbana com baixo nível de renda. E que vive aonde? Em condições de habitação inadequadas, que se olharmos na nomenclatura do Rio de Janeiro, a gente está falando de favela, mas se eu for olhar para outras áreas do norte, eu estou falando de população que vive em palafitas. Então, em cada área do Brasil tem uma denominação regional para condições de habitações que não são adequadas, não são normais. Então, não tem saneamento, não tem arruamento nos locais onde vivem, não tem iluminação elétrica, não tem calçamento nas ruas onde atuam, não tem o esgotamento sanitário. Então, quem vive nesse lugar, certamente é a parcela da população muito pobre. E quem são estes indivíduos? São pessoas que vivem de biscates, são pessoas que trabalham em serviços informais ou de má qualidade, são pessoas que trabalham como, se forem mulheres, muitas delas empregadas domésticas, que têm que dar o sustento da família. Ela, a mãe, por exemplo, ela pode até ter uma renda maior, mas ela tem que, com aquela renda, não assegurar apenas o seu sustento, mas o de todos os membros da própria família. Pode ter alguém que é desempregado, eu tenho vários grupamentos familiares dentro do domicílio, ela é uma pessoa que trabalha, mas ela tem noras, filhos, netos para cuidar e todo aquele aglomerado naquele domicílio depende exclusivamente da sua própria renda. Então, em média, o que cabe a cada indivíduo é menos de que R$70 por mês. Tenho que somar também aqueles que, no momento em que estamos estudando, estavam desempregados, não tiveram acesso a nenhuma forma de renda, portanto, vivendo em condições inadequadas, portanto, de pobreza, e precisa saber que quando eu digo que são R$70 de renda média para o indivíduo, eu já estou colocando todas as fontes de renda. Ele pode ter feito um biscate, ele pode ter um emprego mal remunerado, ele pode ser lavador de carro, ele pode ser trabalhador informal em qualquer tipo de atividade, ele pode até ter um emprego formal, mas tem que sustentar muita gente, só essa pessoa trabalha naquele domicílio, ele pode até ter um programa de transferência de renda, pode ter acesso à Bolsa Família, pode ter uma aposentadoria, pode ter tudo. Só que tudo que ele tem é insuficiente para sustentar o aglomerado do domicílio dele. E o que a gente está falando não é renda do indivíduo, mas é a renda média de todos os indivíduos. Quantas pessoas nesse domicílio ganham renda? Suponha que uma. Quantas pessoas vivem nesse domicílio? 8. Qual é a sua renda? Eu ganho, vamos supor, R$480, mas eu tenho que dividir R$480 por 8 pessoas, dá uma média de R$60 para cada um. R$60 para cada um significa dizer que eu posso gastar com cada indivíduo da família R$2 por dia ao longo do mês. Como que eu vou comprar remédio, alimento, transporte, pagar a conta de luz e tantos outros serviços que eu preciso para dar uma condição digna de vida para esse cidadão. Então, é ali que eu encontro a população vulnerável no nosso país. O IBGE não usa o termo pobreza ou equivalente, a gente chama de vulnerabilidade. A série especial Retrato do Brasil fica por aqui. No programa de hoje, você acompanhou detalhes sobre a renda das famílias, segundo a avaliação do Censo Demográfico de 2010, apresentada pelo presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes.
Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal, o www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. No próximo programa, você vai saber mais sobre o que melhorou na vida dos brasileiros na última década. Contamos com a sua participação. Até lá.